Bem-vindos a mais uma edição do 14º Ciclo de Estudos Criminais. Já passamos por mais uma década de serviços prestados ao esclarecimento de questões jurídicas relacionadas com as ciências criminais pelo nosso Centro Universitário do Planalto de Araxá para toda a comunidade acadêmica da nossa região. Nós temos agora o prazer de receber a doutora Alcineia Sueli de Sales. Ela é especialista em direito eleitoral, em direitos humanos e gestão pública, formadora com certificação pela Escola Judiciária Desembargador Edésio Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tutor e conteudista de cursos de formação e aperfeiçoamento de servidores e magistrados eleitorais realizados pela Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, tendo atuado na assessoria jurídica da Corte Eleitoral. Atualmente, exerce a função de chefe do cartório da 17ª Zona Eleitoral de Araxá. E a recebemos aqui para tratar sobre a questão particularmente importante nesse ano da atuação do cartório eleitoral e as complicações recorrentes no processo eleitoral. Doutora Alcineia, é um prazer muito grande recebê-la aqui na nossa comunidade acadêmica para tratar de uma questão tão complicada, ainda mais em tempos de pandemia. A senhora poderia já começar falando sobre como estão indo as preparações para essa eleição numa situação tão complicada quanto é aquela que nós vivemos neste ano? Bom, inicialmente eu gostaria de externar a minha satisfação em participar, né, de um evento tão importante para a comunidade acadêmica. Me sinto honrada pelo convite e agradeço a oportunidade. Bom, esse ano de 2020, acho que para todos, ele está marcado por uma situação totalmente excepcional e inesperada, a questão da pandemia. É um ano de eleição municipal, uma eleição muito importante, né? Uma eleição que a gente sempre tem. As eleições municipais, elas são sempre mais calorosas, vamos dizer assim, né? Porque elas envolvem interesses muito próximos do eleitor. Então, nós da Justiça Eleitoral, nós estamos acostumados com esse clima um pouco mais quente no período de eleição municipal, vamos assim dizer, que é uma eleição que todas as pessoas têm mais interesse, mais vontade de participar, né? A gente vê isso mais nos eleitores, na comunidade em geral. Nesse ano de 2020, nós fomos surpreendidos com essa questão da pandemia e que, com certeza, é uma situação excepcional que muito influenciará nas eleições. Na realidade, quando se imagina que a eleição vai acontecer em outubro, nós não podemos esquecer que os atos preparatórios para a eleição eles se iniciam muito antes. Na verdade, para a Justiça Eleitoral, o período eleitoral se inicia um ano antes da eleição. Desde o período de um ano antes da eleição, nós já temos prazos a serem cumpridos, seja por eleitores, seja por partidos políticos, por pré-candidatos, né, e atos preparatórios a serem realizados pela Justiça Eleitoral. Então, sem dúvida, essa questão da pandemia, ela trouxe uma excepcionalidade. Por exemplo, pela primeira vez, a Justiça Eleitoral ela fez o fechamento do cadastro, que é quando se encerra o período em que os eleitores podem requerer alistamento, transferência de título, regularização de sua situação. Todo esse atendimento foi realizado até o dia 6 de maio, de forma online, requerimentos apresentados pela internet, e nós tivemos que, né, nos adaptar para essa nova realidade, que foi a solução encontrada pelo TSE para possibilitar o atendimento dos eleitores, mas diante da impossibilidade de atendimento presencial em razão do risco de contágio, seja dos próprios eleitores e também do corpo de servidores, nós já tivemos essa alteração. Então, sem dúvidas, muitos atos terão alguma forma diferente de ser realizada do tradicional, estão sendo pensadas maneiras de se resolver e até mesmo a possibilidade de alteração da data da eleição. Doutora, até essa questão eu acho muito interessante para a senhora tratar com os nossos alunos,
porque nós, brasileiros, eu falo isso como considerando a nossa cultura local, nós tratamos de forma até um pouco leviana o nosso papel de eleitor. Nós muitas vezes nós não entendemos toda a complexidade do processo eleitoral e todo as formalidades que devem ser obedecidas para que a nossa democracia ela seja realizada nos termos da Constituição e da lei. A senhora poderia passar para o nosso aluno para ele compreender quais são os principais processos, esses que a senhora falou que começa um ano antes, até culminar com as eleições? A senhora poderia fazer uma sucinta explanação para nossos alunos? Sim, nós tivemos, nos últimos anos, nós até tivemos alguns encurtamentos de prazo, né? Tivemos algumas reformas, né? Alteração na legislação que diminuíram alguns prazos. Mas, de todo modo, no ano que antecede a eleição, a partir de outubro, já inicia os seus procedimentos por parte do TSE de realização de audiências públicas para definição das normas e das regras, que são as resoluções que vão reger o próximo pleito. O TSE ele tem até o dia 5 de março do ano da eleição para publicar essas resoluções. Então, antes disso, são formados grupos de estudo, são realizadas audiências públicas para coleta de informações e de dados necessários. Também é nesse período que o TSE realiza o chamado teste público de segurança das urnas, que é uma oportunidade em que o TSE ele publica um edital, convoca especialistas na área de informática, disponibiliza todos os sistemas que já estão produzidos para serem utilizados naquela eleição específica, para que esses hackers, vamos dizer assim, o TSE disponibiliza todos os seus sistemas para que esses experts trabalhem em cima desses sistemas e tentem localizar falhas, alguma falha que possa ocorrer ou que possa existir naquele sistema. Tudo isso para quê? Para que o TSE possa corrigir e até no começo de março ele vai divulgar os sistemas oficiais, os quais vão ser devidamente lacrados, tudo acompanhado pelos representantes dos partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, da imprensa. Então, essa é uma fase muito importante, ela acontece entre a outubro do ano anterior à eleição até o começo de março do ano da eleição. Depois, nós temos um prazo muito importante que diz respeito aos eleitores. A lei das eleições, ela determina que todos os requerimentos de alistamento, transferência, alteração de dados de eleitor só podem ser recebidos na Justiça Eleitoral até 150 dias antes da eleição. Então, esse prazo, ele sempre vai encerrar no começo de maio. Nesse ano de 2020, por exemplo, esse prazo se encerrou dia 6 de maio. Então, é um prazo importante que diz respeito aos eleitores, que é o último dia que o eleitor tem para requerer seu alistamento, transferência, qualquer movimentação. É o que a gente chama de fechamento do cadastro, que é quando se encerram o requerimento dessas operações, e como eu disse, esse ano foi realizado de forma totalmente online, né, a Justiça Eleitoral, desde o dia 19 de março, está com seu atendimento presencial suspenso, então todo atendimento foi feito de forma online, e nós fomos recebendo e processando esses requerimentos na medida em que foram chegando, né. Outro prazo muito importante, que aí já diz respeito aos pré-candidatos. Atualmente, de acordo com a legislação, com a lei das eleições, aquele que pretende se candidatar, ele tem até 6 meses antes da eleição, estar filiado ao partido no qual ele pretende concorrer. E ele, até 6 meses antes também, ele tem que ter domicílio eleitoral. Esse prazo se encerrou, então, esse ano, na verdade, até foi antes do prazo dos eleitores, eu inverti a ordem. Trocar de partido, sempre tem, inclusive aqueles ocupantes de cargo público que pretendiam trocar de partido, e os novos, né, aqueles que pretendem ser candidatos, tinham até esse prazo para fazer essa alteração, e os partidos enviarem as listas de filiados para a Justiça Eleitoral analisar essas listas, encontrar inconsistência, prazo para correção, então são várias etapas desse procedimento. Nós temos agora, o próximo evento mais importante
serão as convenções partidárias, né, que é o momento em que os partidos escolhem seus candidatos, indicam os seus candidatos, né, são as chamadas convenções partidárias, elas ocorrem no mês, seguindo o atual calendário, no mês, estão programadas para o mês de julho, e logo em seguida vem o registro de candidatura, que é um dos momentos mais importantes da eleição, que é o momento em que os candidatos e os partidos, né, apresentam à Justiça Eleitoral o requerimento de registro das candidaturas com os documentos, né, necessários para instruir cada processo, e a Justiça Eleitoral vai analisar cada processo desse para ver se aquele pretenso candidato preenche todos os requisitos, né, todos os requisitos de elegibilidade, e se ele não incorre em nenhuma inelegibilidade, que é a famosa lei da ficha limpa, né? Então, essa é uma etapa das mais importantes. Concomitante a isso, a Justiça Eleitoral, ela faz convocação de mesários, preparação, vistoria dos locais de votação, preparação das próprias urnas eletrônicas, fiscalização, porque a partir do dia 15 de agosto inicia-se a campanha eleitoral em si, então aí tem a fiscalização da própria eleição. Então, todos esses trabalhos são realizados antes da realização do pleito, para que no dia, né, no dia da eleição, o eleitor ele consiga chegar ao seu local de votação e tudo esteja funcionando perfeitamente, a urna esteja lá com os dados dos candidatos, o mesário está lá trabalhando, o caderno de votação está lá para conferir os dados, tudo isso é uma preparação longa feita pela Justiça Eleitoral. Em Araxá, por exemplo, nós temos mais de 240 sessões eleitorais, então só mesários, são convocados mais de 1.000 mesários a trabalhar, fora os demais, as demais pessoas que a gente chama como apoio, motorista, pessoa que coordena o próprio local de votação, os fiscais, e são diversas pessoas convocadas, treinadas e preparadas para, no dia da eleição, desempenharem esse papel tão importante de receber o eleitor e de receber da melhor forma, e que o eleitor consiga chegar e exercer o seu voto da melhor maneira, da maneira mais tranquila possível. Realmente, as pessoas não têm ideia, né, doutora, da complexidade da situação. A gente pode dizer que a situação já é complexa, então, numa questão de normalidade. Nessa questão de pandemia, a Justiça Eleitoral, na visão da senhora, ela está se adaptando bem a esse processo? E quais são as medidas? Basicamente, há uma alteração para prever que determinados procedimentos sejam feitos online, ou tem algum outro cuidado extra que a senhora achou interessante, que a senhora acha interessante destacar nesse momento? Então, por enquanto, nesse momento, a gente está com esse atendimento online, tanto a eleitores quanto a partidos políticos, né? Porque, assim, diversamente do que muitas pessoas até brincam na rua, às vezes a gente é vítima dessa piadinha. Ah, servidor da Justiça Eleitoral trabalha só de 2 em 2 anos. Tipo assim, a gente passa o restante do período à toa, mas, na verdade, assim, e nesse momento de certa indefinição ainda sobre a manutenção, porque, na verdade, a alteração da data da eleição, ela depende de alteração legislativa, então está havendo ainda, né, um ajustamento aí entre o TSE e o Congresso Nacional para definir e verificar como vai, né, qual que é a previsão para um momento de segurança para a realização dessa eleição. A Justiça Eleitoral em si, desde o início da questão da pandemia, com a suspensão do atendimento presencial, ela tem tentado possibilitar o máximo possível de não interromper e não atrapalhar o andamento do trabalho. Então, internamente, nós continuamos trabalhando a todo vapor, enquanto os cartórios eleitorais estejam com as portas fechadas, todos os servidores continuam trabalhando, e não só quem está aqui na ponta, no cartório eleitoral, mas principalmente quem cuida da preparação, quem cuida da organização, que são, né, que é o TSE e os TREs, que tem cuidado, principalmente, de cada vez mais utilizar recursos tecnológicos para facilitar esse acesso do eleitor e dos partidos e dos pré-candidatos, para que a gente não tenha nenhuma forma de prejuízo, para que o serviço continue sendo prestado sem um prejuízo. Sem dúvida que, assim, a gente tem momentos da eleição, por exemplo, o TSE até permitiu recentemente
ele decidiu que as convenções partidárias, que antes eram eventos presenciais e públicos, eles poderão ser realizados online, né? Porque é uma forma de garantir a segurança das pessoas em razão do risco de transmissão. Quanto à votação em si, muito ainda está sendo pensado. Não tem como a gente definir, não tem uma definição ainda, não tem como a gente dizer como será. A gente tem, assim, tem um grupo de trabalho específico do TSE trabalhando em cima disso para definir uma melhor maneira, que seja mais adequada e segura, tanto para os servidores, quanto principalmente para os eleitores e para todos os envolvidos, mas que a Justiça Eleitoral consiga também prestar, né, o seu serviço e cumprir com a sua obrigação constitucional de realização da eleição. Nesse sentido, doutor, então, a gente não pode fazer tantas especulações em momento de incerteza, mas, a princípio, nós estamos trabalhando com a hipótese das datas serem mantidas? Bom, no momento, a gente ainda está com o calendário mantido, né, mas eu acho que Doutor, só um minutinho, desculpe. Sim, sim. Pronto. Não, meu bem, eu estou ocupado. Tchau, tchau. Eu desligo o telefone e aí eles ligam no outro No telefone. fixo. Doutora, Sem problema. sobre as datas serem mantidas, então. Mas assim, eu acho que, lógico que nós não temos nenhuma definição, fica difícil até de falar, de fazer uma projeção nessa tua situação, mas o TSE tem mostrado-se bastante preocupado com essa situação de fazer assim, a postura do TSE, não vamos fazer a eleição de qualquer forma, né? Mesmo que isso, então, assim, a preocupação nós precisamos fazer eleição, o presidente do TSE, o ministro Barroso, ele mostra-se muito preocupado em que a eleição ocorresse ainda no ano de 2020, para que não tenha que ocorrer prorrogação de mandatos e nenhuma alteração nesse sentido, e que as pessoas que atualmente estão cumprindo o mandato foram eleitas para permanecer 4 anos e que elas permaneçam apenas até o final de 2020. Então, a ideia do TSE é tentar encontrar uma solução, às vezes a prorrogação por algumas semanas ou uns 2 meses, por exemplo, para dezembro, que é uma data mais cogitada no momento, seria uma prorrogação para dezembro, e mesmo assim, acredita-se que em dezembro serão necessárias medidas de segurança, de controle. Alguma das possibilidades seria até dividir a eleição, em vez de a votação ocorrer apenas no domingo, ocorrer sábado e domingo, por exemplo, como forma de escalonar os eleitores, para não haver aglomeração nos locais de votação, porque, assim, a gente tem esses diversos momentos de aglomeração na preparação, mas sem dúvida que o dia da eleição é o dia mais tumultuado, é o dia que a gente tem filas nos locais de votação. Uma das questões é que provavelmente o TSE deve dispensar a identificação biométrica para, né, como forma de facilitar, para não ter que todo eleitor ficar tocando colhendo digital, além de demorar um pouco mais. Tem mais um equipamento para ter contato físico do eleitor, por causa de risco de contágio. Então, tudo, por enquanto, ainda está nessa fase, mas, assim, acreditamos que a possibilidade será, às vezes, a prorrogação por algumas semanas ou até, no máximo, 2 meses, para ocorrer até o final de 2020, sim. Doutor, pelo que eu vejo, a gente tem muita sorte, se é que pode ser dito sorte, né, de acontecer uma situação de pandemia, no momento, pelo menos, que a difusão da internet, dos meios telemáticos, eles nos oferecem oportunidades remotas de realizar determinados procedimentos. Mas também me parece que as hipóteses de atuação remota, utilizando a rede mundial de computadores, como a senhora falou, cadastro, se não presencial, não abre também a possibilidade de fraudes? Há uma preocupação da Justiça Eleitoral em coibir essas potenciais fraudes que poderiam acontecer justamente na substituição do atendimento presencial pelo atendimento remoto pela internet? Sim, sim, com certeza. O TSE, ele
sempre tem trabalhado com essa busca né, de possibilidades de cercar, de evitar a ocorrência de fraudes, a ocorrência, né, de alguma forma, de algum ilícito, principalmente agora, nesse momento que a gente está com praticamente tudo sendo realizado de modo online. Então, assim, a Secretaria de Informática do TSE, ela tem uma preocupação muito grande com isso. O quadro de servidores da Secretaria de Informática, não só do TSE, mas dos tribunais regionais eleitorais, são pessoas muito capacitadas e que trabalham assim, diuturnamente para tentar cercar e tentar evitar. Então, assim, as máquinas da Justiça Eleitoral, as máquinas que são utilizadas para realizar procedimento com urna, são todas muito cercadas de muita segurança, no sentido assim, eu não sou técnica em informática, não é minha especialidade, mas eu posso dizer assim que eles têm muitas barreiras, não só apenas uma forma de barrar ou de acompanhar para ver se ocorreu alguma forma de invasão, na verdade, tentativa de invasão na rede da Justiça Eleitoral, isso ocorre diariamente, a rede, ela é vítima de tentativas de invasão. Então, assim, infelizmente, ultimamente, isso é uma coisa que tem ocorrido em diversas organizações, né? Então, imagine conseguir violar e invadir um banco de dados ou alguma das informações da Justiça Eleitoral. Então, eles têm uma equipe que trabalha assim, e a gente como servidor, por exemplo, nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando em home office, estou trabalhando em casa, com uma máquina do TRE, mas que eu tenho uma série de restrições, eu não consigo entrar em vários sites, tudo é bloqueado, tem uma série de limites e de controles, porque eles vão se cercando para tentar barrar. É claro que a gente sabe que nem tudo é 100% seguro, e por isso eles trabalham assim, eles têm um plantão ininterrupto, eles trabalham diuturnamente, porque eles têm que se cercar dessa segurança aí, de tentar, né, e de proteger esse patrimônio que é tão importante aí. Aquela coisa, doutora, quando nós vemos essa questão, né, fica até constrangedor, porque vai chegando a época da eleição, parece que nós passamos por um período agudo também de fake news, né? Durante muito tempo, nós vimos notícias completamente infundadas sobre uma suposta insegurança das nossas urnas eletrônicas, mas eu tive curiosidade, eu vi relatórios e li relatórios e vi que todo o sistema de segurança, nós podemos falar que é o estágio de arte da segurança de computadores na rede mundial, está sendo aplicada pela justiça eleitoral brasileira. Só que eu vejo ainda essa questão da fake news, com até eu trago isso à baila, porque nós temos aí desinformação, né? Daqui a pouco vai começar nas redes sociais o pessoal falando aí, olha, se tiver metade mais um dos eleitores votando nulo, anula a eleição. Vai começar também campanhas de assassinato, de reputação, de candidatos. E a fake news parece que é um fenômeno que veio para ficar. A Justiça Eleitoral ela está preocupada com isso e mais do que preocupada, ela está preparada para lidar com esta fake news que com as redes sociais já existia mentira no passado, mas parece que Sim, o efeito ele foi potencializado. Doutora Alcineia, até para a senhora me dar um minutinho, que chegou a hora de eu colocar a aula para o meu filho. ok, ok. Enquanto a senhora até vai pegar, que eu sei que essa pergunta é complexa, um minutinho só, eu vou colocar ele na videoconferência lá. Combinado, combinado.
Doutor, desculpe a interrupção, mas a senhora, como tem crianças aí, a senhora deve entender o meu apuro. Doutora, então, a gente estava sobre a questão da fake news. Sim, as fake news, como o senhor disse, professor, é uma questão, sempre existiu essa questão, né, da notícia falsa, mas o que acontece? Provavelmente, né, em razão do mau uso das redes sociais, isso, né, ganhou uma propulsão, né, e principalmente na eleição de 2018, o TSE, a Justiça Eleitoral, ela foi, de certa forma, ela foi meio surpreendida, vamos dizer assim, porque, assim, sempre teve um comentário ou outro a respeito da Justiça Eleitoral ou da segurança do processo eletrônico de votação, mas na eleição de 2018, a Justiça Eleitoral em si, ela foi a grande vítima da questão das fake news, da colocação de divulgação maciça de informações falsas, de vídeos produzidos para desqualificar o processo eletrônico de votação. Então, assim, na eleição de 2018 foi um marco que eu acho que deu um baque, assim, e deu uma sacudida, vamos dizer assim, para que a Justiça Eleitoral começasse a trabalhar com mais afinco no combate às fake news. Porque a fake news, ela se prolifera no campo da desinformação, essa é a grande verdade. Então, assim, a grande arma para combater a fake news é produzir, divulgar e levar às pessoas o maior número de informação possível, porque é nesse campo da desinformação que ela se prolifera, né? E o que acontece, principalmente, em relação, como o senhor comentou, o senhor até foi buscar informações sobre o processo eletrônico de votação, porque ele é um processo complexo, é um processo, né, um pouco diferente, e que aí se vem essas invenções, essas notícias falsas, acabam induzindo as pessoas a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Porque, assim, na realidade, o nosso sistema eletrônico de votação, ele é um sistema bastante avançado, é um sistema que é formado, quando eu digo sistema, na verdade, ele é o processo de votação eletrônico em si, ele utiliza para ocorrer desde o início, cadastramento de eleitores, até a totalização da eleição, são utilizados cerca de 120 programas, sistemas de computador diferentes, sistemas informatizados diferentes, então não é um único sistema. Então, por isso que até hoje, mesmo o TSE, ele realizando esses testes públicos de segurança, que eu até mencionei sobre eles anteriormente, até hoje, já teve algum desses testes públicos, enquanto o sistema estava lá em fase de teste, alguma equipe lá conseguiu detectar alguma falha. Por exemplo, teve uma equipe há umas 2 eleições atrás, que conseguiu detectar que era possível ver se eles conseguissem invadir lá o sistema de apuração, eles conseguiriam ver a ordem de votação, e se soubesse quem que votou mais cedo, quem que votou na sequência, poderia-se saber quebrar o sigilo do voto, assim, saber a ordem de votação. Mas isso foi barrado, foi detectado num desses testes, foi corrigido pelo TSE e não chegou, né, essa falha foi corrigida antes
do sistema oficial ser distribuído para os tribunais regionais eleitorais para a realização da eleição. Então, assim, o TSE, passada a eleição de 2018, que foi aquela chuva de fake news e de denegrir a própria imagem da justiça eleitoral, ela tem trabalhado, a justiça eleitoral tem trabalhado de forma muito firme nesse sentido. O TSE, ele tem um projeto chamado de Projeto de Enfrentamento à Desinformação, que, na verdade, hoje ele já tem uma parceria com mais de 45 instituições diferentes, que vai desde os partidos políticos, essas agências de checagem de veracidade de informações, as próprias Facebook, o WhatsApp, o Google, né, essas plataformas de divulgação, Ministério Público Federal, Polícia Federal e diversos outros organismos que estão trabalhando em conjunto nesse projeto de tentando produzir o máximo possível de informações, e principalmente de informações de forma que consiga chegar no eleitor, porque o grande problema é o seguinte, a gente tinha muita informação, até 2018, as informações sobre o processo de votação, sobre a sistemática toda, estavam lá disponíveis no site do TSE, dos TRS, mas ninguém vai lá e vai ficar lendo páginas e páginas, fazendo consultas enormes. Então, o que eles estão trabalhando agora? Em vídeos curtos, em vídeos que são divulgados pela mesma forma que se divulga a fake news, que é por WhatsApp, que é pelo Facebook, né? Que são pequenas postagens, vídeos rápidos, né, com informações importantes, mas que sejam curtos, que as pessoas assistam, que as pessoas entendam, que tem uma linguagem clara, uma linguagem que o eleitor, que a pessoa mais simples consiga entender, porque também não adianta aquelas explicações técnicas gigantescas que estão lá no site, porque só quem é, né, perito e conhecedor de informática que vai entender aquilo. Então, a gente precisa de uma linguagem mais clara. Então, tem se trabalhado muito nisso, o TSE e todos os tribunais regionais eleitorais, em parceria com todos esses organismos que eu mencionei. Pela última vez que eu li, a gente já tinha mais de 40 ou 45 entidades envolvidas nesse projeto de combate e de enfrentamento à desinformação, e a gente espera que, com isso, consigamos levar o máximo de informação possível, e, claro, em cada localidade, o juiz eleitoral, a chefe de cartório, o chefe de cartório, tentando levar o máximo de informação aos mesários, às pessoas que trabalham, né, e nas diversas oportunidades que tem de falar à comunidade, como eu estou tendo essa oportunidade de falar à comunidade acadêmica, de tentar chamar a atenção das pessoas para que busquem essas informações reais, se recebeu, né, esses vídeos, porque, assim, na eleição de 2018, a gente tinham vídeos que foram compartilhados, assim, reiteradamente, e bastava a gente olhar o vídeo com calma que a gente via que era tão mal feito, era tão, né, e mais aquilo, só que no próprio dia da eleição, eu me lembro que no dia do segundo turno, teve um vídeo gravado por um cidadão, acho que na região norte do país, em que ele, gravando lá a urna eletrônica, falando, essa urna está fraudada, olha aqui, estou digitando o número do meu candidato e está aparecendo voto nulo, olha só que absurdo, estou digitando. E assim, bastava olhar o vídeo, porque estava claro, ele estava na tela de votar para governador e estava digitando o número que era para presidente. A gente teve caso aqui em Araxá dessa forma. A eleitora estava na cabine de votação para votar, extremamente irritada, disse que ia quebrar a urna, ia quebrar mesário, e aí a mesária não conseguiu contornar a situação, entrou em contato comigo, eu estive na sessão, falei, minha senhora, muita calma, porque a gente não pode entrar na cabine enquanto o eleitor está no momento do voto, eu não posso invadir a privacidade do voto. Senhora, me fale, para qual cargo a senhora está votando? Estou votando para presidente. Falei, mas leia para mim o que está escrito na tela da urna, leia, soletra para mim tudo que está aí. Governador. Aí falei, olha, a senhora está no voto para governador, mas eu não quero votar para governador, eu quero votar só para presidente. Falei, senhora, mas a ordem é essa. Primeiro a gente vota para governador, depois a urna automaticamente cai na tela de presidente, mas só tem que votar para governador primeiro. Mas e o fulano de tal? Estou votando nele. Falei, senhora, o fulano de tal não é candidato a governador em Minas.
Então, assim, dá para a gente ver que é claramente muita falta de informação. Então, nós precisamos de espaço para levar o máximo de informação possível às pessoas, porque a gente realmente tem gente que tem muita dificuldade de entendimento, né? Não é o caso né, da comunidade acadêmica, mas eu falo da população em geral. Nós temos pessoas com muita dificuldade de entendimento, e essas são os maiores alvos dessa questão das fake news, né? Então, assim, a Justiça Eleitoral, ela tem trabalhado, ela tem mostrado-se muito preocupada e tem trabalhado muito. Inclusive, esse projeto de enfrentamento à desinformação, no final do ano de 2019, foi até indicada ao Prêmio Novare, e nós esperamos, assim, que esse trabalho, né, esse trabalho conjunto que está sendo realizado, que a gente consiga produzir um efeito para a eleição de 2020, ou seja, que na eleição de 2020 a gente tem uma eleição mais tranquila no que diz respeito a essa questão de fake news, do que a gente teve na eleição de 2018, que realmente foi uma eleição muito difícil em relação a isso, né? Então a gente realmente espera que esse trabalho ele surta efeito para as eleições de 2020. E assim, eu acho que o mais importante que todos têm que ter em mente, os alunos aí, né, precisam ter em mente. Gente, divulgar fake news, inclusive agora foi até tipificado, vai configurar crime, né, dependendo da forma de divulgação, desde que a pessoa saiba que a divulgação é inverídica, vai configurar crime eleitoral, mas o mais importante que as pessoas tenham em mente, as pessoas que tenham, né, que sejam, de certa forma, influenciadoras, as pessoas que estão né, na faculdade, comunidade acadêmica, que tem potencial para influenciar ali a sua vizinha, a pessoa que você conhece, a pessoa que você convive, de mostrar a importância que é de não sair propagando e divulgando esses vídeos, porque geralmente esses vídeos de fake news são muito dá para se perceber claramente, assim, porque eles são de um Toscos. modelo, né, de uma forma com que as coisas são colocadas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso e tentar fazer a nossa parte. Nós esperamos que esse trabalho da Justiça Eleitoral, que ele traga bons frutos para a eleição de 2020, e estamos trabalhando firme, o TSE, os TRS estão trabalhando firme nesse sentido. Doutora, que bom que a senhora. Eu sou penalista, né? E então, quando a Sim. senhora começa a trazer as coisas para o lado penal, minha alma se regozija. Né, eu tenho a sorte de dar aula da melhor matéria do direito, né, o direito penal. Direito penal. Eu sei que existem algumas divergências, Há mas, controvérsias. mas que bom que a senhora tocou no caso, porque às vezes quando a gente fala de fake news, eu falo, olha, você tem que separar a pessoa que ela é contaminada, por assim dizer, com a fake news, que de forma ingênua, né, ela não consegue fazer um juízo de credibilidade sobre a notícia e ela acaba sendo levada a erro. Essa pessoa é também uma vítima. Mas Sim. eu gostaria de perguntar para a senhora como que está a questão da responsabilização do sujeito que maliciosamente propaga fake news e até do candidato que utiliza de fake news para corromper o processo eleitoral. A senhora até falou, né, muito bem que agora fake news é crime eleitoral, né? A propagação, desde que eu tenha dolo, desde que a pessoa saiba que aquilo é Sim. falso, né? Mas já estamos tendo uma preparação para responsabilizar essas pessoas, porque elas acreditam que através da tela do computador elas se tornam anônimas, né? Ela se esconde. Mas será que nós conseguiremos fazer essa responsabilização desse crime? E qual que é o potencial para o candidato também, se for demonstrado que ele usou fake news na sua campanha? Aí, essa questão da responsabilização, com certeza, é muito importante, porque, assim, a internet, né, ela possibilita as pessoas terem essa sensação de impunidade, essa sensação de que não estou sendo visto, eu posso fazer, eu posso divulgar e nada, né, não vou ser responsabilizado por isso. Nisso, essas parcerias da Justiça Eleitoral com esses
Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, é o que muito possibilitará na identificação, às vezes, de quem iniciou essa propagação, das formas de divulgação, essa parceria da Justiça Eleitoral com essas entidades, acredito eu que facilitará para fins de identificação dessas divulgações indevidas, né? É claro que a gente tem uma série de fatores, e no que diz respeito aos próprios candidatos, para a gente fazer esse link de responsabilização, isso vai carecer de uma boa investigação. Aí nós temos a competência para apuração dos crimes eleitorais, como o senhor sabe, é da Polícia Federal, né? Onde não tem sede da Polícia Federal, a Polícia Civil, ela colabora, mas em regra, e principalmente mesmo não tendo sede, por exemplo, Araxá é uma cidade onde nós não temos sede da Polícia Federal, então algumas das investigações são realizadas pela própria Polícia Civil local, mas em muitos casos a gente pede o apoio próprio da Polícia Federal, como a gente fez em 2018, não desmerecendo a Polícia Civil, mas jamais, eles são um grande parceiro que tem trabalhado, e aliás, desde 2016 que eu estou trabalhando em Araxá, uma grande parceria com a Polícia Civil na apuração de diversos casos que a gente reputa muito importante. A gente fez um trabalho conjunto desde a eleição de 2016 e que, com certeza, tem surtido um bom efeito. Quanto a essa questão da divulgação das fake news e da responsabilização, bom, primeiro, ele é um tipo novo, vamos dizer assim, especificamente, né? E a gente, assim, a Justiça Eleitoral em si, inclusive depois da decisão do STF, que reafirmou a competência da Justiça Eleitoral para os crimes conexos. Então, assim, está havendo uma preocupação maior, que, na verdade, a Justiça Eleitoral sempre foi competente para os crimes conexos, mas, na verdade, o STF só reafirmou essa competência, mas foi importante essa decisão do STF, no sentido de que, a partir daí, o próprio TSE e os TREs, eles têm criado zonas eleitorais especializadas a cuidar de crimes eleitorais, os crimes mais complexos, e esses crimes que demandam uma investigação maior e que demandam, inclusive, conhecimentos, né, por exemplo, essa questão de informática, né, equipamentos e tal, então estão sendo criadas zonas eleitorais especializadas para cuidar dos crimes eleitorais, não só dos conexos aos crimes eleitorais, os de caixa 2, mas isso envolve também essa questão das fake news, porque a divulgação da fake news, na verdade, ela sempre está envolvida ali numa rede muito, né, uma rede de pessoas, não é uma pessoa isolada que faz. Então, a gente tem necessidade de ter uma estrutura maior. Isso já foi feito em todos os estados. Minas já foi criada uma zona eleitoral especializada em crimes eleitorais. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, porque, assim, a Justiça Eleitoral, como ela tem uma competência muito, muito aberta, que vai desde uma parte administrativa, a gente tem uma competência, uma atribuição administrativa muito grande, que diz respeito a cadastro de eleitores, preparação de eleição, essa coisa toda, e a competência jurisdicional, que vai subdividir ali nas ações cíveis eleitorais, e nós temos as ações dos crimes eleitorais. Então, eu acho que a criação dessas zonas eleitorais especializadas em crimes eleitorais, ela vai possibilitar um exercício de um trabalho minucioso por essas zonas, porque elas vão trabalhar especificamente com isso. Então, elas vão ter condições, vão ter equipamentos, vão ter uma forma de trabalho específica no combate aos crimes eleitorais de grande porte. Em Minas Gerais já foi criada essa zona eleitoral dela em Belo Horizonte, mas ela tem jurisdição em todo o estado. Não, e realmente, né, doutora, quando a gente analisa crimes complexos, porque nós temos que analisar que quanto mais complexo o crime, mais importante a necessidade de um grupo, até da polícia, né, começa na investigação de peritos, contábeis, peritos que trabalhem dentro da parte de sistemas de informação, porque se você não tiver esse trabalho minucioso, o crime complexo acaba ficando impune. Acaba ficando impune, exato, porque se deixar na vala comum, vamos dizer assim,
não terá condições, as zonas, né, cada zona eleitoral que cuida de uma série de coisas, não tem conhecimento, não tem essa formatação própria para cuidar desses crimes mais complexos. Então, eu acho que a criação dessas zonas eleitorais especializadas no combate a crimes eleitorais complexos, elas vão trazer um bom resultado. Doutora, até mantendo a questão na parte criminal, a senhora, a gente vê pelo currículo da senhora que a senhora tem uma ampla atuação e a senhora já está atuando, digamos, na linha de frente do processo eleitoral já há um certo tempo. Tem alguns crimes que a senhora vê mais recorrentes e preocupantes que acontecem durante a eleição, durante o processo eleitoral? Geralmente, os crimes mais que ocorrem com maior frequência, a gente vai ter ali o crime o famoso compra de voto, né, que a gente fala compra de voto, mas que na verdade é o crime do 299 do Código Eleitoral, que ele é um tipo bastante aberto e ele vai envolver, por exemplo, porque a gente fala o crime de compra de voto. Todo mundo imagina, não, no dia da eleição o cidadão vai lá e dá o dinheiro para ir lá e votar. A gente só imagina essa cena, mas ele não se reduz a isso. A gente tem diversos casos, por exemplo, a gente tem uma situação que anteriormente, alguns anos atrás, ela era até, vamos dizer, de certa forma, aceitável, mas eu sempre fui do entendimento, desde há muitos anos, sempre fui do entendimento que isso viria, sim, caracterizar o crime do 299, que é, por exemplo, o pré-candidato ou o representante partidário fazer transporte de eleitor ao cartório eleitoral, às vezes ir ao banco fazer pagamento de multa para eleitores. Então, assim, e hoje a gente já tem decisão já formada, a jurisprudência, inclusive, do TRE de Minas, já há um tempo que a gente vem trabalhando nisso, e agora a gente já tem jurisprudência formada no sentido de que isso sim caracteriza o crime do 299. Então, quando a gente fala do compra de voto, a gente não pode restringir só lá o dia do pleito, né, a entrega do dinheiro em troca do voto em si, mas o fornecimento de qualquer benefício ao eleitor, né, com o intuito de receber o voto, e a gente, inclusive, já passamos por essa situação, e hoje, anteriormente, alguns anos atrás, até uns 10 anos, não, menos que isso, uns 5 anos atrás, isso era uma conduta que era tolerada, que era tido como normal. Outro crime também, que é a questão da boca de urna. Então, quando fala na boca de urna, a gente imagina sempre só aquela pessoa que está distribuindo o santinho ali no dia no dia da votação, né? A gente tem uma outra situação que agora também a jurisprudência é bem tranquila no sentido de finalmente, porque assim, é uma das coisas também que sempre me incomodou bastante, que é aquele derramamento de santinho que sempre ocorre em porta de local de votação véspera da eleição. Então, aquilo é um absurdo danado e sempre foi tido como um mero ilícito administrativo eleitoral, que às vezes culminava em uma simples multa ou às vezes em nenhuma punição a quem, né, praticou aquilo e ao próprio candidato. Hoje a gente já tem, ultimamente a gente já tem entendimento nesse sentido, já a jurisprudência entendendo que isso, né, passou da meia-noite, a gente já está no dia da eleição. Aí já entra a proibição de nenhuma forma de propaganda no dia da eleição. Então, a distribuição de sangue, se ela ocorre depois da meia-noite do dia da eleição, ela vai sim caracterizar crime. E lembrando que o candidato, ele acaba, não adianta também ele dizer, mas foram terceiros que distribuíram o material e eu nem tinha conhecimento. Primeiro que ele é responsável pelo material de campanha que ele produz, tem o CNPJ de campanha dele lá, tem o CNPJ de quem produziu, então tem como a Justiça Eleitoral verificar tudo isso para averiguar. Então, são duas condutas que sempre eu acho que me incomodaram bastante, né? E são condutas, as mais comuns. A gente tem também, aí depende do período, mas desse período que a gente, inclusive, está vivenciando nesse momento, que era o término do fechamento do cadastro, que é declaração falsa para fins de transferência eleitoral. Infelizmente, a gente ainda tem muito isso. Nas cidades maiores, até que isso é um pouco mais tranquilo, mas na cidade pequena, isso porque na cidade pequena,
com 10, com 20 votos, você influencia uma eleição, seja para prefeito ou para vereador, principalmente, eles são eleitos com pouquíssimos votos. Então, o que e ainda existe muito essa questão de transferência fraudulenta, né, de declaração falsa de endereço para fins de transferência. A gente e agora, né, essa questão do crime da fake news que se tornou crime, eu acredito que os mais corriqueiros, os que mais, assim, os mais comuns, né, que mais ocorrem, geralmente vão ser esses. E, claro, a gente vai ter outros crimes graves relativos a, por exemplo, Caixa 2, né, que é uma situação complexa de se caracterizar como crime, mas, assim, que que também está caminhando nesse sentido né, de ser considerado crime, desde que, né, devidamente comprovado e tal, por isso a importância lá da zona especializada na apuração de crimes, né, no combate aos crimes eleitorais, porque isso demanda às vezes, muita diligência relativa a perícias contábeis, né, a quebras de sigilo, todas essas providências que serão necessárias para comprovar, né? E doutora, o desacato, ele é uma constante no trabalho nesse dia a dia, porque a gente está falando de uma eleição e de uns anos para cá nós estamos vendo uma polarização muito grande do eleitor. O eleitor está se parecendo cada vez menos cidadão e cada vez mais torcedor. Parece que ele está muito apaixonado quando ele deveria colocar mais razão no voto e está colocando muito coração. Os nossos mesários e o pessoal da Justiça Eleitoral sofrem muito esse crime de desacato? Ah, sim, foi bem lembrado, eu não tinha me esquecido dessa questão. Sim, infelizmente, né, como eu até estava contando a história da senhora que estava lá brava com a urna, querendo quebrar a urna, nisso ela desacata sempre os mesários, porque o mesário, ele ali no dia da eleição, ele é um representante da Justiça Eleitoral que está a serviço, né, está à disposição da Justiça Eleitoral. Então, assim, e realmente, nas últimas eleições, as pessoas, principalmente na eleição de 2018, que as pessoas se mostraram um pouco mais, como o senhor disse, com muita paixão e com muita, né? E às vezes isso, assim, nós não tivemos casos específicos de chegar à agressão, mas, assim, de desacato, no sentido de maltratar os mesários, de maltratar os servidores da Justiça Eleitoral. Então, infelizmente, a gente tem enfrentado essa situação também. O que acaba sendo, né, doutora, uma prova muito grande da incivilidade que nós temos, né? O brasileiro, ele realmente ele precisa ter uma noção maior do papel do eleitor, da sua importância, e que essa importância ela está também relacionada a uma questão de compostura. Mas nós temos também, até já indo para o nosso encerramento, depois que as eleições acabam, nós temos aí os nossos processos que vão ter sobre a responsabilidade dos candidatos. Eu gostaria só que a senhora falasse brevemente sobre a questão, o que pode acontecer ao candidato que, porventura, ele seja encontrado, né, com provas robustas e devido processo legal, eventualmente condenado na Justiça Eleitoral. Quais são as consequências para ele? Então, nós vamos a Justiça Eleitoral, porque às vezes o mesmo fato, ela vai gerar inclusive mais de um processo, porque nós vamos ter as ações cíveis eleitorais específicas, né? E às vezes o mesmo fato pode caracterizar também um crime eleitoral. Então, às vezes, em relação ao mesmo fato, nós teremos ali tramitando uma ação de investigação judicial eleitoral, que é uma ação civil eleitoral, na qual a consequência, em regra, vai ser a cassação do diploma ou do mandato, caso já tenha sido empossado, né? Aplicação de multa, inelegibilidade, e a pena principal foi a que eu falei, que é a perda, né? Quando eu digo cassação do diploma ou do mandato, que é a perda desse mandato em razão dessa irregularidade, né?
às vezes esse mesmo fato ele vai caracterizar também o crime eleitoral, o crime do 299, por exemplo, que entra na compra que a gente corriqueiramente chama de compra de votos, mas é essa fornecer um bem ao eleitor em troca de voto, vai caracterizar o crime, e também vai caracterizar a captação ilícita de sufrágio, que é um dos ilícitos cíveis eleitorais, que vai culminar nessa... Então, na ação civil eleitoral, as penalidades serão sempre essas, às vezes aplicadas cumulativamente, às vezes, a depender da gravidade do fato, às vezes impõe apenas a multa e a inelegibilidade, mas, a depender da situação, a pena principal, que é a cassação do diploma ou do mandato, caso ele já tenha tomado posse. Às vezes a decisão vem posterior à posse, né? Já na ação penal, que também tramita na Justiça Eleitoral, né? Mas, porém, é um processo, em processo diverso, ele poderá sofrer a condenação, aí a pena prevista, né, no tipo penal, e lembrando que a condenação criminal eleitoral, ela, em regra, a maioria dos crimes sempre vai ensejar também a inelegibilidade por mais 8 anos, cuja pena também poderá ser aplicada essa pena como decorrência lá na ação de investigação, e a pena prevista para o tipo penal, a pena privativa de liberdade, para os crimes mais graves, às vezes pode ser substituída, né, dependendo desses crimes menos graves. Então, o candidato ele poderá ser duplamente penalizado na Justiça Eleitoral, na ação civil eleitoral e na ação penal. Doutora... E lembrando que, assim, só para comentar, professor, só um instante, a gente tem, nos últimos anos, a gente tem se aumentado muito a quantidade de pessoas que têm a ação julgada na Justiça Eleitoral com perda ou com cassação do diploma, e principalmente com perda do cargo, né, e que seja, inclusive, a realização de novas eleições. Até um tempo atrás, a gente tinha alguns casos que dava-se posse ao segundo colocado, a gente teve um caso desse, inclusive, em Araxá, alguns anos atrás. Agora, atualmente, em regra, a gente vai ter nova eleição, vão ser convocadas novas eleições, que serão as eleições suplementares, né? Doutora, até nós já indo para o final do nosso evento, que a senhora com certeza brilhantou, eu gostaria de, então, deixar um momento para a senhora, né, nesse momento que nós estamos, deixar uma mensagem para a nossa comunidade acadêmica e até para a comunidade externa sobre a questão das eleições e da nossa responsabilidade como cidadãos em relação a ela. Eu acho que é muito importante, o senhor disse a palavra, eu acho que a palavra-chave, a responsabilidade pelo voto, né? Eu acho que cada pessoa tem que ter a consciência da importância e da responsabilidade do que é ir lá na urna depositar o seu voto, no sentido do poder que cada cidadão tem de tentar melhorar e tentar, né, a gente através do voto que o eleitor é a sua arma principal, que ele conseguirá os avanços. E, principalmente, que esse voto seja consciente, seja um voto levado, aproveitando a fala do senhor, levado pela razão e não pela emoção, né? Que as pessoas tenham consciência, que tenham tranquilidade para o exercício desse voto. E acho que uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento também, que as pessoas, né, lembrar que a disputa eleitoral em si, ela é uma parte sadia do processo, a gente precisa disso, a gente precisa ter candidatos que se oponham, né, para a própria sobrevivência da democracia, a gente precisa da alternância das pessoas no poder e a gente precisa de ter candidatos que se oponham, mas de forma, né, com razão, de forma razoável, de forma racional, principalmente, né? Outra coisa, eu gostaria de, na oportunidade, convidar as pessoas que procurem sempre o máximo de informação possível. A gente tem, como eu disse, é claro que eu sei que né, não é uma situação que nem sempre desperta muito interesse das pessoas, mas nós temos muitas informações sobre o processo de votação em si, sobre a urna eletrônica, e assim, se a gente for falar sobre isso, a gente precisa de um tempo muito longo, mas a gente tem muita informação no site do TRE, no site do TSE,
Então, tem como a gente verificar, tem como o eleitor ter diversas informações. Aí eu convido, né, os alunos, o pessoal da comunidade acadêmica, que procurem essas informações para que, né, nos ajudem a divulgar boas informações, informações verdadeiras, corretas, porque isso possibilita a realização de uma eleição, né, uma eleição tranquila, uma eleição, vamos até dizer um termo, às vezes até pesado, mas uma eleição mais justa, porque a fake news, a divulgação das informações inverídicas, isso é muito prejudicial a todos, não só ao trabalho da justiça eleitoral, mas é prejudicial a todos os candidatos e é prejudicial principalmente ao eleitor, a nós, cidadãos, porque isso porque a eleição é um momento da gente, né, da gente trabalhar com a verdade, trabalhar com a realidade. Então, eu convido a todos os alunos que procurem, e que nos ajudem a transmitir o máximo de informações verdadeiras, de informações, né, para esclarecer as pessoas e para afastar essa desinformação que, infelizmente, ainda prejudica muitas pessoas. Doutora, é importante realmente, vamos ficar com essa mensagem do doutor, sejamos vetores de informações verdadeiras, que sejam eleições que sejam pautadas pela verdade. E, nesse sentido, nós agradecemos imensamente, doutora, os grandes ensinamentos extremamente oportunos nesse momento grave que nós vivemos, não só de saúde pública, mas também da democracia. Eu peço aos alunos que estão nos acompanhando que permaneçam ligados na programação do ciclo de estudos criminais. Depois dessa brilhante explanação da doutora Alcineia, nós continuamos. Vejam a programação nas redes sociais do Uniaraxá, compartilhem com seus colegas, chamem todos. Vamos fazer eleições limpas, vamos fazer eleições conscientes esse ano. Muito obrigado novamente, doutora Alcineia, e aguardo todos vocês no próximo evento do Uniaraxá, um pouco mais à noite, nesta quinta-feira. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.